Olá pessoal, meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos falar sobre transformações químicas e físicas. Quando se fala sobre transformação química, na realidade se trata de uma substância que vai ser transformada em outra substância, em um novo componente. Vamos falar sobre as transformações químicas e físicas. Quando se trata de uma transformação física, está se falando da transformação do estado. O estado ele pode ser transformado, né? Ele pode sair de um estado que está sólido, vai para um estado líquido, vai para um estado gasoso. O que está acontecendo é que a temperatura ela influencia nesse estado. Agora, quando a substância ela muda distintamente, a transformação é uma transformação química. Sobre as transformações, a gente vai ver alguns tipos de transformações químicas. Diversas substâncias, ao sofrer aí uma ação do calor, elas vão se transformar, pois recebem calor suficiente para isso. Exemplo, um pão que está ali na fornalha, um molho que você vai fazer, um molho de tomate. Tudo isso daí vai sofrer aí uma interferência do calor e essa interferência do calor vai fazer com que aquele produto ele mude. Então, quando um produto ele muda para outro tipo de produto, a gente chama esse tipo de transformação química. As transformações químicas, elas também podem ser transformações químicas pela ação da luz. A luz, no caso, se falando aí da luz do sol, né? Seja proveniente do sol ou talvez artificial, ela vai ser um agente que transforma quimicamente diversas coisas presentes em nossos dia a dia. Daí a gente tem as transformações químicas que vai ter a ação mecânica. Essa transformação se dá devido a uma ação mecânica, ou seja, quando há uma fricção, um choque entre elas. A energia liberada no momento do choque desencadeando uma reação química, que é o que vocês podem observar nessa imagem que está sendo apresentada. Transformações químicas por ação da corrente elétrica. Algumas substâncias elas necessitam da energia elétrica para sofrer transformações químicas. Por exemplo, a composição do cobre, que é feito por meio do cloreto de cobre, sendo colocado em uma solução aquosa. Ao se decompor com a ação da corrente elétrica, ele libera o cloro, né? Essa ação que pode ser observada devido a um cheiro característico e forma-se o cobre em estado sólido, que pode ser identificado pela coloração castanho avermelhada. Além disso, podemos decompor a água em hidrogênio e oxigênio também por meio da corrente elétrica, realizando a hidrólise da água. Nas transformações químicas e físicas, a gente tem também a transformação química por junção de substância. Por último, temos a junção de substâncias que podem ser ocasionadas a transformações. Podemos citar, por exemplo, as reações comuns realizadas em laboratórios, como a transformação que ocorre ao se colocar pregos de ferro em uma solução aquosa de sulfato de cobre. Após determinado período, nota-se que a solução tem sua cor alterada para verde e sobra um depósito ao fundo do recipiente, com coloração acastanhada, segundo essa imagem que vocês estão vendo. Bom, a representação das reações químicas. Conforme a imagem, para representarmos as reações químicas por meio de equações que usa fórmulas químicas e símbolos para indicar o que a gente chama de reagente e os produtos, os símbolos dos elementos nos permitem representar as substâncias por formas moleculares, normalmente os elementos participantes na composição das substâncias e a proporção de cada partícula.
Essa imagem que você está vendo sobre transformações químicas e físicas, que é um exemplo, tá? A gente tem aí uma reação química entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio que vai produzir água. Quando você junta esses dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio, no caso o gás hidrogênio e o gás oxigênio, a gente vai ter o que a gente chama de produto, que é a água, que é o H2O. Então, bora conferir outra imagem? Nessa imagem aí de transformações químicas e físicas, sobre as representações das reações químicas, a gente vai utilizar uma equação química. Uma equação química onde vai ter o elemento ferro e o elemento enxofre, né? O primeiro membro a gente chama de reagentes, que são aqueles que irão reagir, e o segundo membro a gente vai chamar de produtos, que na realidade vão ser as substâncias que são resultantes. Então, se eu tenho o elemento ferro, quando adiciono o enxofre, eu vou ter aí o sulfeto ferroso. Vamos conferir outra imagem, né, sobre transformações químicas e físicas. É só a continuidade, né, que é a continuidade da equação, né, quando a gente junta aí o elemento ferro com o elemento enxofre, formando aí o sulfato ferroso. Só que nessa equação, o estado físico ele pode ser indicado por sólido, aí a representação é a letra S e tem que ser minúsculo. Líquido, a representação é a letra L, sendo minúsculo. Gasoso ou gás, a representação é o G. E o aquoso, cuja sua representação é AQ. Conforme vocês viram nessa videoaula sobre transformações químicas e transformações físicas, deu para perceber que a transformação física é a mudança do estado da matéria. A matéria ela continua a mesma. Já numa transformação química, a substância ela vai se transformar em outra substância distinta. Então, por hoje eu encerro e até um próximo momento.